Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês aquele tema que eu ia falar no outro dia e que nós mudamos aqui de repente, falamos de Romanos, mas hoje nós voltamos neste tema aqui, né? Está no Evangelho de Mateus. Abra aí sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o 16 nós vamos ler. Queria parabenizar o pessoal do louvor aí com músicas tão inspiradoras, tão belamente cantadas aqui. Que Deus abençoe vocês e o ministério de vocês. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, fala assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco neste momento. Que o Teu Espírito possa abrir o nosso intelecto, que nós possamos compreender as Tuas palavras, ó Pai. E não apenas compreendê-las, mas que nós venhamos a praticar aquilo que nos é ensinado na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala do que nós devemos ser como cristãos, né? Sal da terra e luz do mundo. E o capítulo 5, Jesus começa falando das bem-aventuranças que descrevem o caráter do cristão. Ele vai falando daquilo que é o caráter do cristão. E aí nesse texto que nós lemos, agora Jesus enfatiza a necessidade de um cristão exercer influência no mundo ao seu redor. É por isso que ele fala dessa forma. Qual é essa influência que nós devemos exercer no mundo mau, corrupto, violento em que nós vivemos? E para definir a natureza dessa influência, Jesus usa aqui duas figuras. Ele usa o sal e usa a luz. Qual é a casa mais pobre, que por mais pobre que seja ou esteja, né, que não tem sal e luz? Toda casa tem. Inclusive as pessoas falam: e se acabar o sal na casa, porque a coisa está feia mesmo? Porque o sal é algo básico, né? John Stott falou que esse texto aqui, esse exemplo que Jesus dá, é o básico do Sermão do Monte, é o básico do Evangelho, que todo cristão tem que ser sal na terra e luz do mundo, né? Então, sal e luz são coisas essenciais e indispensáveis no ambiente onde a gente está. Vocês são o sal da terra. Ele fala no versículo 13 a importância do sal. A importância do cristão, a relevância do cristão no mundo onde ele vive tem que ser igual ao sal para a comida. Então, você gosta de comida sem sal? Não. Gosta? Não gosta. Geralmente a gente não gosta de comida sem sal. Aqui na igreja a gente come comida muito temperada. A única coisa que não tem muito sal aqui é o arroz. O resto tem muito tempero para dar gosto, para dar sabor. E assim tem que ser o cristão. O cristão tem que temperar. O cristão tem que fazer diferença no ambiente que ele vive, né? Por isso que o sal é o que dá o tempero à comida. Nós precisamos temperar o ambiente onde a gente está. A gente, como cristão, precisa ser diferente, precisa dar gosto na vida das pessoas, precisa trazer tempero. Imagina aquele arroz sem gosto de nada, sem sal, insosso de tudo. Talvez você esteja assim no ambiente onde você vive. Não tempera, não agrega, não tem gosto.
se tiver bem, se não tiver bem. Às vezes a gente é assim, no ambiente que nós estamos, não tem gosto de nada. Na verdade, ninguém nem sabe que você é salvo, ou seja, ninguém sabe nem que você é cristão, ninguém sabe da sua fé. O sal também tem outra função: preservar e evitar o apodrecimento. O sal é usado como conservador. Hoje nem tanto, porque todos nós temos geladeira que conserva com gelo. Mas um tempo onde não tinha energia elétrica, não tinha geladeira para conservar, usava-se o sal para evitar o apodrecimento do alimento. O cristão também tem essa finalidade. Precisa ter essa função. Evitar que o mundo mal onde está inserido apodreça, ou ao menos não evitar, mas retardar este apodrecimento. Esse é o papel do cristão como sal da terra, evita o apodrecimento. A presença do cristão no ambiente precisa evitar o mal, e evita porque nós somos sal. Agora, aquele que não tem essa função, ou seja, não tempera a comida, não dá gosto no ambiente onde ele está inserido, aquele que não evita que o mal se propague, não tem a função de sal. O sal também está ligado à pureza. Se o cristão vai ser o sal da terra, ele precisa ser exemplo de pureza. Na verdade, quando a gente fala em exemplo, a gente tem como ideia de exemplo Jesus Cristo. Mas como na nossa mente é algo inatingível, a gente nivela por baixo. Todo exemplo que a gente vai dar, nesse caso aqui do sal que está ligado à pureza, a gente não consegue olhar para Jesus, porque a gente se frustra, né? Porque a gente não consegue atingir. Mas independente disso, ele é o exemplo de pureza. Mas a gente tem o costume de nivelar tudo por baixo. A gente fala, deixa eu ver o exemplo de pureza. E a gente quer colocar algo ou alguém que é tangível, que é atingível, que a gente consegue alcançar aquele mesmo padrão. Mas qualquer padrão que a gente usar fora de Jesus, a gente está nivelando por baixo. A gente, na verdade, precisa nivelar sempre por cima. O padrão é Jesus Cristo. Então o sal, ele dá sabor à comida, ele evita que o mal se propague, ele evita o apodrecimento do mundo, e ele está ligado à pureza. Então nós precisamos, na nossa vida, pensar muito bem nisso aqui. Ok, agora eu sou cristão, e se eu sou cristão, a palavra diz que eu sou o sal da terra. Você tem essas funções do sal na sua vida? Se não tem, você precisa rever o cristianismo que você tem vivido. Você chega no ambiente, você dá sabor, você tempera, as pessoas conseguem perceber a sua fé. Você, no ambiente que você chega, o mal parece que é suprimido por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da sua fé. Ou seja, você evita o apodrecimento daquele ambiente. Você é sal da terra, você está ligado à pureza, você tem uma mente pura, você anda conforme a vontade de Deus para a sua vida, já que você é sal da terra. Você fala que você é cristão, então você é sal da terra. Então a gente precisa pensar muito bem nisso. Talvez a gente não esteja vivendo como sal da terra, e Jesus falou que nós somos o sal da terra. Agora o sal, se você não vive isso que nós estamos pensando aqui, que eu estou falando, se você não vive isso, a palavra também tem algo para você aqui. Fala que o sal é irrecuperável, ou seja, se o sal perdeu o sabor, como é que vai restaurar o sabor do sal? Não há remédio para restaurar a salinidade. Ou seja, se você não é sal, você não tem essas propriedades, você não tem tempero, você não tempera, você não faz diferença no ambiente que você vive, é irrecuperável, é inútil. A palavra fala que o sal, se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, não presta para nada.
Ou seja, se você é um cristão que não dá sabor aonde você está, no local que você está inserido, se você é um cristão que não evita a propagação do mal no ambiente que você está, não presta para nada. Se não está ligado à pureza, não presta para nada. É o que a palavra diz, não sou eu que digo, é Jesus Cristo falando. É inútil, para nada mais presta, e está condenado à destruição. Para nada mais presta, se não ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha que palavra dura. Ou seja, você precisa temperar. Você precisa dar sabor aonde você está inserido. Lá no ambiente, na universidade, no colégio, no trabalho. Você precisa ser diferente. E essas coisas se mostram no trato com as pessoas. Jesus lá no 16 vai falar para que as pessoas vejam as suas boas obras. Então, nós somos o sal da terra. Eu quero que você pense muito bem nisso. Quero que você pense muito bem nisso. Porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Pode fazer toda a diferença no ambiente que você vive. Dentro de casa. Às vezes a gente está em casa, está amuado, não tempera. É ou não é? A gente está em casa, está lá o filho de cara feia para o pai ou para a mãe. Não tempera, não tem gosto, não tem sabor, não sei irritar. É ou não é? E às vezes o pai também. Às vezes eu estou em casa assim, triste, preocupado com alguma coisa, e chega, não tem tempero, não tem sabor de nada. Ou seja, só estraga o ambiente. Não evito, estou falando de mim, talvez você também chega em casa, não evita que o mal se propague dentro de casa. E adolescente é assim, né? Geralmente, só anda de cara feia, moado, não conversa com ninguém. É ou não é? Precisa ter sabor, precisa ser diferente, evitar o mal, porque senão é irrecuperável, inútil, está condenado à destruição. Mas a palavra fala também que nós somos a luz do mundo. Então também tem a importância da luz. Qual é a importância da luz? Mas antes de falar da importância, é interessante que Jesus convoca a gente para ser aquilo que Ele é. Porque em João 8,12 Ele fala: eu sou a luz do mundo. Olha que interessante. Ele está nos chamando para ser aquilo que Ele mesmo é. Ele não está nos dando uma missão impossível. Ele está nos chamando para ser aquilo que Ele deu o exemplo. Ele está nos chamando para ser aquilo que Ele foi, aquilo que Ele é enquanto Ele esteve no mundo. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, vocês também são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A luz deve ser vista. Essa é a importância da luz. Esse texto fala que não pode ter discípulos secretos. Ou seja, ninguém acende uma lâmpada, esconde. Ninguém constrói uma cidade no alto de um monte para ninguém ver. Ou seja, quando tem uma cidade no alto do monte, todo mundo que passa vê lá luzes, vê todas as coisas, vê a cidade edificada lá. Então Jesus está falando, não pode ter discípulos secretos, pessoas que escondem a fé, pessoas que não falam que são cristãos, pessoas que escondem, omitem aquilo que são. Ou seja, como? Se alguém perguntar se é cristão, não é o fato de falar ou não falar que é cristão, é no dia a dia, é no trato com as pessoas. Às vezes a gente tem um trato com algumas pessoas que aquilo nem de longe parece que nós somos cristãos. É ou não é? Nem parece que nós somos cristãos. Por quê? Porque o nosso trato não é de luz. Nós somos uma cidade que foi edificada, estamos sobre um monte, precisa ser visto. Então Jesus está falando aqui que não pode ser discípulo, não dá para ver discípulos secretos. A nossa fé tem que ser vista pela maneira que nós tratamos os amigos, o funcionário na empresa, a forma que nós tratamos os filhos em casa, a forma que nós tratamos os pais em casa, a forma que nós tratamos os amigos, já falei, a forma que nós tratamos os funcionários na empresa, a forma que nós tratamos as pessoas que vêm até nós, a forma que nós tratamos aqueles que nós nem conhecemos e que a gente trata bem. Estava falando lá agora na sala dos jovens, lá, a gente discutindo o texto de Levítico misturado com Romanos e dando uma introdução ao que nós vamos tratar na próxima semana, sobre amor ao próximo. É exatamente isso.
é no trato, é no amor ao próximo. E quem é o nosso próximo? Jesus contou uma parábola para falar isso. É aquele que precisa de você, que está perto de você. Não precisa ter nenhum grau de parentesco, não precisa ter um vínculo com você, ele é o seu próximo. Então a luz, que é a nossa vida, ela se revela nesses momentos, na forma como se trata a empregada doméstica em casa. É nessa maneira que a gente trata. É dessa maneira que a luz de Jesus que brilha na gente vai ficando clara. É da maneira que a gente trata o porteiro do prédio. Isaac falou semana passada aqui, né, do porteiro do prédio dele. O cara ranzinza, duro. Precisa tratar bem, independente disso. É aquele que está perto da gente. Então a luz deve ser vista no trato com as pessoas. Na forma que eu trato o irmão na igreja, coleguinha na escola. É ou não é? É assim que é para ser. A luz também dissipa as trevas. Paulo escreveu aos Filipenses para enfatizar a função da luz. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O mundo não pode permanecer em trevas. Filipenses 2, Paulo falou isso. Ou seja, nós somos uma geração inculpáveis. Jesus tirou toda a nossa culpa. E nós vivemos no meio de uma geração pervertida, corrupta, que está vivendo em trevas. E nós, como luz, precisamos dissipar todas essas trevas. Esse é o papel da luz. Aonde nós estamos, se você estiver numa escuridão, você acender um palito de fósforo, de longe as pessoas veem, porque a luz dissipa as trevas. Esse é o nosso papel como luz. A luz também avisa do perigo. Já andou no escuro? Na minha casa eu tenho um problema, toda hora eu confiro se eu tranquei a porta. Isso é uma deficiência que eu acho que eu tenho. Eu levanto, se eu levantar de madrugada para beber água, eu vou lá e olho se a porta está trancada. Você também, né, Daniel? Eu tenho esse problema. E aí eu apago a luz da cozinha e volto para o quarto, tudo escuro, vou tateando, é terrível, tenho medo de cair. Bater, já bateu o pé na quina da cama? Aquilo dói. Então a luz avisa do perigo. Ela revela, a luz revela os perigos que cercam este mundo tenebroso que nós vivemos. Esse é o nosso papel, onde a gente está inserido, seja o ambiente que for, acadêmico, profissional, nós precisamos, como luz, alertar dos perigos deste mundo. Esse é o nosso papel. Se não é luz, não serve. Se não é luz, você vive em trevas. Tem dois ambientes aí, a luz e as trevas. Aonde que você está classificado aí? Ninguém acende uma lamparina para esconder debaixo da mesa. A gente acende uma lâmpada. Se acabar a luz na sua casa, você vai acender uma lâmpada, você vai colocar onde? No alto, que é para do alto iluminar pelo menos ali 1 metro em volta dela. Ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa para iluminar o chão. Nosso papel é esse: iluminar o ambiente, para que os perigos fiquem claros. A luz é guia. O salmista no Salmo 119, 105 falou assim, exatamente isso, que a luz é guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Talvez você, como luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, você está guiando outros no caminho correto. Se você for verdadeiramente luz, você vai estar guiando outros no caminho. Você, na sua caminhada cristã, na forma que você se comporta, no trato com as pessoas, você vai estar guiando outros no caminho correto. Então a gente precisa ter muita preocupação com isso. Nós precisamos nos preocupar. Estou sendo sal da terra? Eu estou temperando, estou evitando que o mal se propague, pelo menos onde eu estou. Estou sendo relevante, eu estou tendo importância, eu sou luz do mundo. As pessoas veem que você é luz, as pessoas sentem que você é uma pessoa, um cara diferenciado, uma garota diferenciada. Lá onde você está, fala, pô, esse cara tem um trato com as pessoas que eu nunca vi, esse cara tem alguma coisa diferente. Já falaram assim de você? A gente precisa se preocupar com isso. A luz deve brilhar no mundo.
É interessante que Jesus fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala que a gente tem que brilhar no mundo, onde as trevas dominam. O mundo jaz do maligno. Jesus nos chama para ser luz, para brilharmos no mundo. Não é dentro da igreja. A gente vive uma vida dupla, um agente disfarçado. No domingo na igreja tudo beleza. Crentão não é assim? É mais ou menos assim. A gente vive uma vida na igreja no domingo e outra de segunda a sexta ou a sábado. Porque o que a gente vive no domingo não reflete lá fora. E o que a gente vive na semana inteira não tem nada a ver com o que a gente é na igreja. Então a gente é um agente secreto. Tem duas identidades. Muitas vezes a gente está vivendo assim. E não é para isso que nós fomos chamados. A luz tem que brilhar no mundo. Não é brigar aqui na igreja. Chegar aqui na igreja e ser bonzinho comigo. Talvez tenha até algum interesse. Ser bonzinho comigo, eu com você, tem algum interesse. Ser bonzinho entre a comunidade da fé. Não é isso. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Onde é que nós temos que brilhar? No mundo. As pessoas precisam nos ver no mundo. A nossa fé, aquilo que nós professamos, precisa ser vista no mundo. Não é aqui dentro, quando eu canto, quando eu prego, quando eu discurso aqui, no trato com os irmãos, varrendo a igreja, lavando o banheiro se for preciso. Não. Aqui é muito fácil. Nós temos que temperar lá fora. Nós temos que brilhar lá fora, no dia a dia da vida. E Jesus fala o seguinte também nesse texto: para que outros possam ver as nossas boas obras. Jesus esclarece aqui que as boas obras são essa luz. Ou seja, como é que eu brilho? Andando com a Bíblia debaixo do braço? Antigamente chamava de desodorante do crente, porque só andava com a Bíblia debaixo do braço. Não é nada disso. Jesus não está falando isso. São as nossas boas obras, são as nossas atitudes no dia a dia, no cotidiano. Porque eu tenho até algo que eu acredito muito: Jesus, Deus, se revela no cotidiano. Pode vir um raio aqui, um trovão e Deus fala? Pode. Mas quase que sempre Jesus está se revelando no cotidiano, no bate-papo entre dois amigos. Deus está falando conosco. É assim. Então outros podem ver as boas obras, e porque eles podem ver essas boas obras, demonstrando a nossa fé, que é o nosso testemunho diário, eles podem glorificar a Deus, olhando, falando: meu, esse menino é diferente, Deus seja louvado pela vida dele. É isso que nós temos que ser. Lá fora, aqui não, aqui também mas aqui é apenas uma consequência do que a gente é no dia a dia. A gente precisa ser aqui dentro o que a gente é lá fora, e ser lá fora o que a gente é aqui dentro. Ser sal e luz. Outros podem glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Nossas boas obras devem chamar não atenção para nós, falar: nossa, como esse irmão é bonzinho. Não, mas chamar atenção para Deus. E quando as pessoas olharem para nós, que somos pecadores, ver que a luz de Deus brilha na nossa vida, chame atenção para Ele, que é o nosso Pai, não para nós mesmos, porque nós somos pecadores. Tudo isso que nós vivemos como sal e luz foi por causa da misericórdia de Deus e a graça de Jesus Cristo. John Stott falou que quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. A gente proclama do amor, a gente fala do amor de Deus. Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu. Ele amou, Ele deu a vida do seu Filho unigênito por nós. Mas como é que a gente mostra isso se não for discursando? Sendo sal e sendo luz. É a nossa vida no dia a dia. Então não está aqui, não tem dúvida que Jesus está enfatizando aqui que tem que ter uma diferença entre o cristão e o não cristão. Precisa ter uma diferença. Se você é igualzinho ao não cristão, para
pratica as mesmas coisas que o não cristão, faz aquelas coisas cabeludas que o não cristão, e não só faz, mas aprova quem faz. O Paulo aos Romanos fala que são indesculpáveis. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes. Esse capítulo 5, onde Jesus começa o Sermão do Monte, ele foi elaborado na pressuposição de que o cristão por natureza é diferente. Possa ser assim na minha vida, na sua vida. Nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. E eu quero encerrar aqui te chamando para esse desafio. Talvez você não tenha sido ou não tenha se sentido. Talvez você fale, eu não ando temperando muito por aí. Eu não ando iluminando demais. Eu acho que eu estou até meio apagado, estou meio sem sabor. Quero te chamar para esse desafio. Feche seus olhos. Nós vamos orar. E eu te convido para esse desafio. Talvez você se encontre exatamente assim hoje. Você fala, mas eu não estou temperando mais. Eu não consigo mais ser relevante onde eu estou. Eu não consigo dar sabor. E agora? O que eu faço? Eu quero te convidar. Junto comigo, eu estou de pé aqui. Sou o primeiro aqui já na frente. A você ficar de pé, que eu vou orar. Por mim mesmo e por você. Para que Deus possa nos dar isso. Para que Deus possa colocar em nós esse tempero, para que nós possamos temperar lá fora, para que Deus nos ilumine, para que nós possamos ser luz do mundo. Você está nessa condição hoje? Fique de pé aí, que eu quero orar por você. Amém, amém. Deus seja louvado. Esse é o nosso papel, é nós olharmos e falarmos, Senhor, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero fazer diferença no ambiente que eu estou inserido. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, ó Pai, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor falou conosco, ó Pai, nesta manhã. Ó Deus, eu estou aqui, em primeiro lugar, de pé, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor coloque, ó Deus, tempero na minha vida, me ilumine para que eu possa fazer diferença lá fora. Assim também os meus irmãos que ficaram de pé aqui, só que não tem nada mágico em ficar de pé, mas é reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia. Quando nós cairmos, que o Senhor nos levante. Quando nós desanimarmos da fé, que o Senhor nos fortaleça. Quando nós estivermos fracos, que o Senhor nos coloque de pé. Que o Teu poder se aperfeiçoe exatamente na nossa fraqueza. Nos ilumine, nos ajude, nos dê salinidade, para que nós possamos ser diferentes, ó Pai, no nosso ambiente. No trabalho, na faculdade, em casa, com a família. Nos ajuda, Pai, nós somos pecadores e falhos, mas o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu poder, pode nos ajudar. Que seja assim. Me abençoe, ó Pai, abençoe os meus irmãos, aqueles que estão de pé aqui, e aqueles também, ó Deus, que não ficaram de pé, mas no coração se sentem assim também. Que o Senhor visite, cuide, ajude, restaure, coloque de pé, restaure o sabor, ó Pai, e ilumine, para que todos nós possamos ser diferentes, ó Pai, qual seja o ambiente que nós estamos inseridos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Fique de pé, querido, vamos louvar a Deus mais uma vez.
Assim como um farol que brilha, que o Senhor possa te usar. Feche seus olhos, baixa a cabeça. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo culto de hoje que oferecemos a Ti, que o Senhor possa recebê-lo, ó Pai, nos céus. Nosso objetivo maior aqui é render graças a Ti, ó Pai, reconhecer a Tua santidade e a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho amado, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Amém. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.